faixa de IP aqui, ó, 172.10.1.1/24, a gente criou um bloco de IP dentro da RB e agora a nossa antena a gente vai colocar o IP nela. Então, ou seja, a RB e a antena, os dois vão estar na mesma rede, vão estar na mesma faixa de IP. Quando você vem aqui em Network, ele tem aqui algumas opções. E aqui, ó, modo de rede, aqui é muito importante, pessoal, ó. Sempre todos os AP ou todos os seus ponto a ponto, sempre ele vai estar em bridge. O que seria esses outros aí, ó? Router você só vai configurar essa opção aí, ó, onde é a antena e vai ficar lá na casa do cliente. Por quê, ó? Vocês reparem aqui, ó, quando eu coloco aqui, ó, em modo router, ó, ele já libera aqui várias opções. Ou seja, ele libera e para mim autenticar PPPoE, para mim autenticar DHCP, para mim autenticar em modo estático. Então ele dá várias opções. Tal dessas opções é o NAT, para a gente poder fazer o NAT dentro da antena, o DHCP e dentro da antena também. Então no caso nosso agora, a gente não está configurando uma antena e vai ficar lá na casa do cliente. A gente está configurando um AP. E todos os AP ele fica em modo bridge. Você repara que quando a gente coloca aqui em modo bridge, ele dá poucas opções. Por que ele dá poucas opções? Porque todas as antenas, onde a gente está configurando ela como AP, para distribuir o sinal lá para as do cliente, ou onde a gente também está configurando um ponto a ponto, a gente só precisa informar uma coisa em network. Essa coisa seria o IP que essa antena vai ficar. Então, para a gente saber o IP ela vai ficar, é bem simples, ó. Se lá dentro da MikroTik a gente criou essa faixa, esse bloco de IP, e eu falei para vocês, pessoal, esse bloco de IP ele vai do 172.10.1.2 até o IP 172.10.1.254. Então, sempre a gente vai começar pelo primeiro IP. Qual é o primeiro IP? É o 2. Por quê? Thiago, por que o primeiro IP é o 2? Porque o 1 é o gateway da rede. Então, a gente não pode utilizar esse IP aqui. Então, a gente sempre começa a ir pelo 2. Então, aqui, ó, o nosso AP1, ele vai pegar esse IP. Então, a gente copia ele aqui, ó. Então, sempre vai começar pelo 2. E assim, você vai sempre seguir a sequência. Por exemplo, o AP1, ele tá o IP, o finalzinho 2. Eu poderia configurar em um ponto a ponto. Eu só ia colocar nesse ponto a ponto, eu ia colocar o finalzinho 3. E assim por diante, pessoal. Vocês veem aqui, ó. Coloquei o APzinho 1, o finalzinho 2. Depois o AP2, o final 3, 4, 5. Aí aqui também eu simulei um ponto a ponto. Como se a gente estivesse fazendo um ponto a ponto jogando sinal para outra vila. Então aqui eu coloquei, ó, antena e vai enviar o sinal do ponto a ponto. Então ela foi o 6, o 7. Então o que eu quero passar para vocês agora, vocês têm que aprender agora, nesse exato momento, é o seguinte. Sempre vai alterar só o final, até chegar nesse 253. Então, por exemplo, se você tiver 10, 30, 50 antenas, você sempre vai utilizar esse IP. Você só vai mudar o final. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até 253. Beleza, pessoal? Então, beleza, ó. Aqui, você sempre, quando você for configurar, independente se é uma antena M5 ou se é uma antena C, você coloca aqui, ó, estático. E aí aqui, ó, você entra o IP. Qual que é o IP? É o primeiro IP e a gente vai utilizar aqui. É 172.10.1.2, não é isso? Vamos só checar aqui, ó. É lá, 172.10.1.2. Então é isso daí, ó. 172.10.1.2. A máscara aqui, pessoal, isso daí é muito importante. Essa máscara, e ó, você não apaga ela. Essa daí você pode deixar a máscara e tá aqui. Dependente também, volta a repetir, dependente da antena, você vai sempre deixar a máscara padrão e ela já preenche automático. Qual que é o gateway, pessoal? Você lembra? Eu falei para vocês, ó, o gateway sempre ele é o primeiro IP. Então o gateway aqui, ó, ele é o IP 172.10, coloquei vírgula, .1.1. Esse é o gateway. Qual é o DNS?
Pessoal, a questão do DNS, vocês podem escolher. Vocês podem estar utilizando o padrão, e todo mundo usa, é o 8.8.8.8, é o DNS do Google. O secundário, e vocês podem estar utilizando um DNS, e eu não lembro de qual empresa mas é um DNS... É um DNS, vamos falar assim, é um DNS público, e a pessoa pode estar utilizando ele na sua rede, é 1.1.1.1. Aqui, pessoal, você desmarca essa opção aqui, ó, e aí tá pronto. Essa parte de network tá pronta. Então, ó, lembrando, sempre vai ser em modo bridge. Todos os AP seu, dependente se é uma antena C, se é uma antena da Intelbras, enfim, sempre modo bridge, ela tem a em bridge. Na faixa de IP, a configuração de IP e sempre é estático. O endereço IP é o endereço IP que a gente cadastrou lá. Ele vai estar lá, bloco de IP, a gente cadastrou lá na RB. Aqui a gente está utilizando o primeiro IP da rede, é o número 2. O gateway sempre vai ser esse gateway. Independente se você vai configurar 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 antenas, 200 antenas, o gateway, pessoal, sempre vai ser esse. Por quê? Porque o gateway é um IP e não altera. Ele não tem alteração. Então o gateway sempre vai ser 172.10.1.1 em todas as antenas, independente se é um ponto a ponto, independente se a antena é uma antena AC, independente se a antena é uma antena da Intelbras, independente da antena, o gateway nunca muda. Por quê? E você descobre esse gateway? É só você pegar esse IP, tirar o número 2 e sempre colocar 1. Por exemplo, aqui, pessoal, se aqui fosse um IP desse jeito aí, ó, ponto 2, por exemplo. Qual é o gateway dessa rede? O gateway dessa rede é bem simples, é só você tirar o último IP lá e colocar o número 1. Sempre ele vai ser o 1. Então, assim, é uma coisa bem simples, uma coisinha aí bem simples. É só você colocar 1 no final. Então, o gateway nossa é 172.10.1.1, beleza? Aqui você marca essa opção e ó, você pode deixar essa opção marcada e você dá um alterar. Beleza. Não vamos aplicar ainda. Então, aqui, ó, uma coisa eu quero frisar bastante para vocês, que quando a gente está configurando qualquer modelo de antena, tem duas coisas e são assim, pessoal, são a peça-chave para você configurar qualquer modelo de antena. Sempre, todos os modelos de antena, sempre você vai configurar sliders e network. E essas duas opções aí, ó, são as opções e vai ter em todos os modelos de antena. Não tem como você pular essa configuração. Por exemplo, assim, você falar, eu vou configurar só em sliders e vai funcionar. Não vai funcionar. Então, todas as antenas vocês vão ver. E tem sliders e network. Aí você fala assim, Thiago, mas tem um monte de abinha aqui. O que seria esses monte de abinha? Pessoal, aqui já são coisinha mais, vamos dizer assim, coisinha mais detalhe, assim. Mas o importante para uma antena funcionar são essas duas coisas. E ó, você configurar a parte de sliders e dela, é a parte da placa sliders, é a parte vamos dizer assim, é a parte sem fio dela ali. Isso daí, na verdade, ela é a placa sliders dela e vai distribuir o sinal pelo ar. Então é importante você configurar isso. E network aqui é o IP que você está colocando dentro da antena. Então, para você acessar essa antena, depois você sempre vai acessar por esse IP. E você atribuiu esse IP aqui. Ou seja, em vez de depois a gente acessar por esse IP aqui, ó, 192.168.1.20, a gente já não vai mais acessar por esse IP. A gente vai começar a acessar depois ela por esse IP. E a gente atribuiu esse IP, a gente entrou aqui em network e falou, ó, a partir de agora, você não vai ter mais ele IP 192.168.1.20, agora você vai ter esse IP 172.10.1.2. A partir do momento que a gente aplicar aqui, a gente não consegue mais acessar ela por esse IP. Então a gente já consegue acessar ela por esse IP.
Porém, um detalhe, vocês têm que ficar muito atento, é isso, pessoal. A antena, ela está em modo bridge, ou seja, se depois você acabar de acessar ela, você vir aqui, ó, e digitar esse IP e tentar acessar a antena, você não vai conseguir acessar. Por que que você